Oi, o meu nome é João, eu sou o Carlos, e a gente vai gravar um vídeo sobre o nosso trabalho de conclusão de curso desenvolvido no ano de 2019, junto ao nosso quarto ano na conclusão do curso técnico de eletrônica. O nosso trabalho intitula-se Sistema de Detecção de Crise Epilética e foi orientado pelo professor Marcos Occolotto. Bom, as tecnologias estão no ramo crescente sendo aplicadas nas mais diversas áreas. E uma das áreas que está cada vez mais necessitando dessas tecnologias é a área da saúde, ao qual as tecnologias são aplicadas de modo a fornecer uma melhor qualidade de vida aos cidadãos a que as utilizam. Atualmente, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente tem 50 milhões de cidadãos epiléticos no mundo. Essa doença é tratada à base de remédios, só que esses remédios produzem efeitos colaterais nos pacientes. E ainda, 20 a 40% dos epiléticos que ingerem esses remédios, eles não sofrem efeito. Ou seja, ingerem o remédio, tem efeito colateral, mas mesmo assim não controla as crises. Sendo assim, o desenvolvimento de uma tecnologia que prognostica um ataque epilético é muito viável, pensando sempre numa melhor qualidade de vida a essa população. Bom, isso encaminha então o nosso problema e o nosso objetivo. O nosso problema seria então como fazer um sistema capaz de sinalizar para o indivíduo o risco de um possível ataque epilético, e o nosso objetivo, que seria então desenvolver esse sistema, sendo ele capaz de prever um ataque epilético a partir da leitura das ondas cerebrais do indivíduo. Bom, como que a gente faria isso mais ou menos resumidamente, nossa proposta? Quando o indivíduo tem um ataque epilético, as suas zonas cerebrais se alteram. No entanto, essa alteração às vezes começa antes do ataque acontecer, visto a intensidade da sua crise. Esse período então chamado de período pré-ictal, e a nossa ideia foi desenvolver um sistema de uso doméstico, como se fosse um aparelho de pressão, ao qual o cidadão vai uma vez por dia em casa mesmo, medir as suas zonas cerebrais e saber se ele tem tendências ou não a nos próximos dias vir a ter esse ataque epilético. Bom, então a fim de maior entendimento, a gente dividiu o projeto em duas grandes partes. A primeira é a aquisição do sinal cerebral, que seria a parte hardware, e a segunda é a análise desse sinal captado, que seria a parte de software. Então, primeiro, a aquisição do sinal. Primeiramente, a gente coloca eletrodos na cabeça do indivíduo e, através da placa DS1299, a gente condiciona esse sinal e joga ele para software para conseguir fazer essa análise. Ou seja, através dessa placa e com eletrodos a gente capta o sinal e põe ele no computador para fazer isso. No computador, que seria o nosso programa, a gente tem duas partes. Essa parte aqui que acontece uma vez só, que acontece antes do programa, e essa parte que acontece todas as vezes que o sistema é rodado. Bom, como funciona essa parte aqui? Essa parte seria o treinamento do algoritmo. Então, a partir de dois bancos de dados, um de ondas normais e um de ondas epiléticas, a gente utilizou o método Support Vector Machine, ou SVM, para treinar o algoritmo. Ou seja, a gente ensinou ele a reconhecer padrões que têm uma onda epilética e não tem uma onda normal, e vice-versa, para ele conseguir reconhecer se a onda de entrada ela tem características epiléticas ou não. Então, uma vez que eu tenho a minha onda de entrada no programa e tenho essa classificação, ele aplica a transformada de Fourier na onda de entrada. Por que acontece isso? Porque a minha onda de entrada ela vem do domínio tempo, e a epilepsia ela varia de 0 até 30 Hz em domínio frequência. Então, para a gente conseguir fazer essa análise, a gente precisa analisar ela em frequência. Então, por isso que a gente aplica a transformada de Fourier. Então, aplica a transformada de Fourier e classifica essa onda. Então, se ela tem características normais ou epiléticas. Aí a gente notifica o usuário, mostrando a mensagem que essa onda captada foi epilética ou não. E também salva essa onda no Google Drive para uma análise. Ou seja, todas as vezes que o indivíduo fazer o teste, a sua onda de análise será salva para uma posterior análise. Então, a aquisição do sinal cerebral. Como eu comentei, ela é captada pela placa DS1299, e para fazer essa captação, ou seja, escolher as regiões do cérebro para conseguir captar o sinal cerebral de melhor forma, a gente imprimiu em 3D um capacete para eletroencefalograma. Esse capacete, como mostra a imagem do sistema 1020, ele mapeia o encéfalo em regiões equidistantes, para a gente conseguir ter uma melhor captação do sinal cerebral. Então, a gente acabou utilizando essas duas regiões vermelhas, que são a região CZ, que é central, que foi utilizada como terra, e a região C4, que foi o sinal em si que a gente conseguiu captar. Então, ficar aqui os par de eletrodos para captar o sinal cerebral e mandar ele para o software. Então, através da própria placa, teria o ADS1299 Evaluation Software, é o software correspondente. Então, ela conecta no computador via USB. E a gente tem o condicionamento do sinal primeiro, que seria então um filtro passa-baixa de 60 Hz, com o intuito de eliminar a rede elétrica, e também um filtro passa-baixa de 0 a de 30 Hz para pegar essa faixa de análise, visto que a epilepsia é de 0 até 30 Hz. Então esse sinal é salvo no formato Excel e com isso eu consigo ter ele para análise. Aqui a gente tem a fim de exemplificação o capacete impresso em 3D, já com os eletrodos, o par de fios,
o computador então, e aqui o sinal cerebral captado quando a gente realizou os testes. Então aqui a gente tem um sistema, que seria a placa, e é alimentado sempre a baterias, porque se eu ponho na rede elétrica eu tenho influência do 60 Hz da rede, tem ruído. Aqui seria a pasta, que ela tem que ser sempre colocada entre o eletrodo e o encéfalo, a fim de ter uma melhor captação dos sinais cerebrais. Então aqui a gente tem um capacete já com os eletrodos nas duas regiões, o fio vermelho e o fio preto, terra e o sinal, já com o capacete, e aqui está o computador com o sinal cerebral. Então, assim seria que o sistema funcionaria, essa ideia, para que o indivíduo possa saber se ele tem ou não o risco de ter um ataque epilético. Então agora foi submetido a uma nova captação de onda, e ele vai captar a onda correspondente para conseguir ter a sua respectiva classificação. Então aqui a gente tem a onda captada para entrar no computador e ter essa classificação. Bom, uma vez captado então o sinal cerebral, a gente precisa classificá-lo entre normal ou epilético. Para isso, a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar, enfim, como é feita essa análise. E essa análise é feita a partir da amplitude do sinal no campo frequência, até 30 Hz, que é a faixa de frequência na qual a epilepsia se destaca. Uma vez que 0 Hz é o nível DC da onda, a gente analisou então de 1 a 30 Hz, com um intervalo de 1 em 1 Hz. Bom, algoritmo de inteligência artificial, para que eles possam identificar padrões, eles precisam primeiro aprender quais são esses padrões. E para isso eu preciso ter banco de dados que apontam para quais são esses padrões, para ele conseguir identificar quais são eles, para conseguir fazer essa distinção. Para isso, então, a gente foi atrás de dois bancos de dados, um de epilético, com ondas epiléticas, e outro com ondas normais. O de ondas epiléticas a gente retirou do Hospital Universitário de Bolt, Alemanha, e de ondas normais a gente retirou da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Cada um dos bancos de dados possui 500 eletroencefalogramas no domínio tempo, então a primeira coisa que a gente fez foi aplicar a transformada de Fourier para transformá-los ao domínio frequência, e a gente tem então amplitude por frequência, que é como a gente vai identificar as ondas entre epiléticas ou não posteriormente. Bom, após isso, a gente aplicou um método de normalização dos dados, que é necessário para que eu possa comparar os dois bancos de dados, eu preciso que eles estejam na mesma base. Então, esse método que a gente acabou aplicando, o método Z-Score, ele vai garantir que os meus dois bancos de dados estão na mesma base, sendo assim eu posso juntá-los agora e compará-los para que essa comparação então seja correta. Bom, para a gente ver como é que está vindo o projeto até agora, a gente desenvolveu essa tabela mais a fim de análise, que identifica parâmetros que são importantes para a gente ver os resultados do trabalho. Bom, esse valor aqui, menos 3,17, representa a média da amplitude da FFT da onda epilética para uma onda para a frequência, de 14 Hz, enquanto a média normal exemplifica a média da amplitude da FFT da onda normal para uma frequência de 14 Hz, na frequência de 14 Hz. A coluna diferença de médias, então, me dá o módulo da diferença das duas, e dessa forma a gente conseguiu ranquear das frequências de 1 a 30 Hz, a que mais varia e a que menos varia do onda normal para uma onda epilética. A que mais varia, então, é 14, 6, depois 26 Hz, enfim, e até a última que menos varia. Além de a gente ver que conseguir ranquear, essa análise também nos indica que a gente está indo pelo caminho certo e a amplitude de fato varia de uma onda para outra. Então a gente está olhando para o parâmetro certo para conseguir fazer essa distinção. Então, uma vez que a gente sabe que varia a amplitude de acordo com a frequência, a gente precisa classificar esses dados. E para fazer essa classificação, a gente usou o método Support Vector Machine, ou SVM, que ele classifica a onda através do aprendizado de máquina. Ou seja, ele vai traçar uma reta em um plano 2D, e o que tiver de um lado da reta é uma coisa, e o que tiver de outro é outra. No nosso caso, seria onda epilética de um lado e onda não epilética de outro lado. Ou seja, ele transforma em duas classes os meus dados. Então, os valores de frequência e amplitude entraram como amostra, como feature, dentro do SVM, que é o que foi comentado anteriormente, em que a amplitude varia de acordo com a frequência de uma onda epilética para uma onda normal, e vice-versa. Então, aqui a gente tem o método Support Vector Machine. Aqui a gente tem a classificação a fim de simplificação das bolinhas brancas e dos triângulos pretos. E essa linha preta central é a reta de decisão, ou seja, a minha reta de classificação. Então, o que tem de um lado é uma coisa, o que está de outro lado seria outra coisa. Para a gente traçar a melhor reta possível, a gente tem a equação matemática do SVM com margens rígidas, que é essa que a gente encontra aqui. Então, primeiramente, ele faz um somatório de xi pertencente a SD. Xi são dados de entrada, ou seja, todos os valores que ele está pegando, a amplitude e a frequência correspondente para aquela determinada situação.
E SV são support vectors, ou vetores de suporte, que são os dados mais próximos da reta, que seria aqui no caso esse triângulo do x2 e o x1 essa bolinha. Ou seja, esses dados que vão definir qual vai ser a inclinação para que a reta seja a melhor possível. Posteriormente, então, ele multiplica o xi, que seriam os dados, multiplicado por y de i. Esse y de i representa o resultado da reta. Então, eu tenho uma equação na minha reta, o que tiver de um lado, a resposta vai ser mais 1, o que tiver de outro vai ser menos 1. Então, esse y de i representa exatamente isso. Depois, a gente tem um alfa de i. Esse alfa de i representa uma função matemática de Lagrange a fim de obter o máximo e mínimo de uma função, que seria a otimização de funções matemáticas. Então, como a gente quer que a reta tenha a maior distância possível entre os dois pontos, a gente quer a melhor reta possível com a melhor inclinação possível. Então, através desse problema de otimização matemática, a gente utiliza, então, os multiplicadores de Lagrange. Esse asterisco, por sua vez, ele representa a dualidade em programação linear, em que a gente transforma uma equação tanto da forma primal quanto para a dual, quanto vice-versa, a fim de simplificação. Então, neste caso, ele pega a forma primal e transforma para a forma dual, para a gente ter uma melhor otimização da minha função e também simplificação dela. Então, posteriormente, ele soma com esse b asterisco, que esse b asterisco seria a resposta dual para a função de otimização de dualidade que eu tenho anteriormente. E a partir disso, eu consigo traçar a melhor reta possível para o meu eixo 2D do Support Vector Machine. A fim de análise, aqui a gente tem os dados que a gente obteve com o banco de dados. Então, a gente tem frequência e amplitude, em azul os dados normais, em vermelho as epiléticas. Primeiramente, a gente pode observar que em um plano 2D, acredito que não classificaria muito bem esses dados. A reta seria mais ou menos assim, eu imagino, e a gente consegue ver que não dá para saber que um lado é uma coisa e o outro lado é outra. Principalmente quando a gente tem muita sobreposição entre os dados epiléticos e normais. Então, o SVM linear de marcas rígidas, que seria esse 2D, não seria o SVM ideal para a gente conseguir fazer essa análise. Dá para ver claramente que ele erraria muitas ondas e não classificaria certo se a onda tem características epiléticas ou não. Dentro do campo de inteligência artificial, a gente tem o parâmetro que vai definir as minhas duas classes, chama-se kernel, que ele nada mais é do que uma função matemática que vai dividir essas classes, então, que no nosso caso é entre uma classe epilética, uma onda epilética e a onda normal. A gente tem a divisão desses kernels entre kernels lineares e não lineares. E o primeiro exemplo, então, é que quando uma kernel linear, por exemplo, ele é uma reta, como foi exemplificado anteriormente, ele pode ser um polinômio, enfim, ou assumir qualquer cara de uma função matemática. No entanto, kernels lineares claramente aqui não funcionariam para o nosso exemplo, como o João explicou antes, e então torna-se necessário a gente utilizar um conceito dentro de programação que chama-se kernel trick, que basicamente o que isso faz é tratar dados não lineares, que é o nosso caso, de um jeito linear, de modo que eu crie uma possível dimensão para cada possível entrada do meu dado. Então, eu consigo classificar o meu dado de um jeito certo agora, adicionando dimensões ao meu plano, como ilustra essa figura aqui. Aqui eu tenho claramente dados não lineares, classificados por uma reta linear, que não está classificando certo, mas quando eu utilizo esse kernel trick, eu adiciono dimensões ao plano, eu consigo cortar ele em 3D, de modo com que eu faça com que a minha classificação fique correta. Então, partindo desse conceito de kernel trick, que a gente continuou o desenrolar do nosso projeto. Bom, o kernel mais associado a esse kernel trick é o kernel RBF, ou Radio Basis Function, que foi o que a gente acabou optando para utilizar nesse trabalho. Bom, ele funciona de acordo com essa equação aqui ilustra, e onde K de x e xj representa a classificação entre duas classes do meu dado. Entre as duas classes aqui, novamente, meu dado normal, minha onda normal, e a minha onda epilética. X de i é o meu dado de entrada, e o dado que eu quero saber se é ou não é epilético, e x de j é o centro do meu círculo. Mas como assim? Cada um dos planos que são adicionados ao meu kernel RBF são divididos por planos mais simples, de modo que eu consiga traçar círculos nas classes que eu quero identificar. No nosso caso seriam classes epiléticas, como ilustra esse exemplo aqui. Então o xj seria então o centro do círculo mais próximo ao ponto xi que eu estou tentando identificar, porque essa classificação entre epilético ou não vai ser feita a partir da distância dos dois. No entanto, não é uma distância comum, como ilustra aquele termo lá, é a distribuição gaussiana quadrática dos termos, de modo que o xj ele vai ficar em alguma altura do centro da curva de Gauss, enquanto o meu xi vai ficar em algum outro ponto que eu não sei qual,
vai ser dada uma distância transformada em desvio padrão, que depois é correspondente a uma distância normal, elevado ao quadrado e ainda multiplicada por um parâmetro gama, que vai ser falado posteriormente sobre ele. Então, aplicando esse kernel RBF, tratando esses dados de uma forma linear, mesmo eles não sendo, é um jeito da gente conseguir fazer, e foi assim que a gente prosseguiu o nosso trabalho. Esse conceito pode ser um pouco complexo, mas implementá-lo na prática é muito simples, é só trocar o kernel. E esse kernel RBF, ele ainda existe dois parâmetros, que são os parâmetros C e o parâmetro gama. Para a gente treinar o algoritmo ainda, então a gente tem que definir esses dois parâmetros, e antes disso a gente dividiu as nossas 500 ondas de cada banco de dados de 80% para treinos, somente para treinos, que a gente vai usar aquelas ondas só para treinar, e os 20% restantes para teste do algoritmo. Então a gente vai testá-lo com ondas que a gente não utilizou para o treino. Treino, novamente, 80% e testes 20%. E ainda a gente tem que definir esses dois parâmetros. O parâmetro C, ele vai definir o quanto a influência de um ponto só vai fazer para a minha classificação. Se você for baixo, eu vou permitir a classificação errada de um ponto para deixar essa margem aqui mais coerente nas duas classes, a divisão das duas classes. Enquanto se você for alto, eu vou mexer essa reta o quanto que for possível, de modo que eu não permita em nenhum momento a classificação errada de um ponto, mesmo que somente a margem de classificação de um dos lados, que foi o que acabou acontecendo conosco uma vez que o nosso C ficou alto. Novamente agora então o parâmetro gama. O parâmetro gama ele vai definir o quanto que a influência de um ponto só vai ter para a inserção dessa reta. Se o meu gama é alto, significa que minha classificação vai ser perto e eu vou ponderar somente os pontos mais perto da minha reta para traçá-la, de modo que eu tenha mais complexidade no meu algoritmo. Ilustrado pela figura aqui. Enquanto quando meu gama for baixo, minha classificação vai ser longe e todos os pontos vão importar igualmente para traçar essa reta, que foi o que acabou acontecendo conosco. Nosso C ficou baixo, nosso gama ficou baixo, e aconteceu com que a gente não teve tanta complexidade assim no nosso algoritmo. Bom, então uma vez que a gente tem o nosso sistema de aquisição do sinal cerebral e o sistema que classifica esse sinal captado entre epilético ou não, a gente precisa comunicar ao usuário. E para fazer isso a gente desenvolveu essa interface em Python, bem como todo o restante do projeto, para conseguir fazer essa interface entre o programa de fato e a comunicação com o usuário. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro a gente tem a onda captada no domínio tempo, que ela é exibida aqui, e aqui já a mesma onda no domínio frequência, que é essa onda, como a gente explicou, que o programa analisa, que analisa todo ela no domínio frequência. Então aqui tem o domínio tempo e o domínio frequência. E aqui a gente tem, então, o analisar a onda captada. Uma vez que o usuário clica nesse botão, essa onda é analisada, e aqui a gente tem a classificação correspondente. Neste caso do exemplo, ele está classificando essa onda como normal. Então aqui a gente tem uma demonstração em que primeiro se analisar a onda epilética, só a fim de exemplificação, que é uma onda do próprio banco de dados. Então aqui no domínio tempo, no domínio frequência, e classificada como epilética. Então agora foi submetido a analisar a onda captada, ele está captando a onda, e posteriormente vai classificá-la exibindo também. Então aqui a gente tem a onda analisada no domínio tempo, no domínio frequência, e a classificação dela como normal. Essa é uma onda com todo o nosso sistema de aquisição, ou seja, ele capta, classifica e aí já exibe para o usuário. Além disso, a fim de ter toda essa análise salva, todas as vezes que é submetido uma onda para análise na interface, essa onda é salva no Google Drive. Assim, o usuário ele acompanha e tem salvo as suas ondas cerebrais com a respectiva classificação. Então, se é onda epilética, ele salva como onda epilética, se é onda normal, ele salva como onda normal. Isso possibilita não só o usuário ter um controle das suas ondas cerebrais, como também um contato com o neurologista, que pode sempre ficar acompanhando isso e sabendo se o indivíduo ele está com as suas ondas cerebrais corretas ou não. Como resultado, a gente teve dois tipos de testes. Primeiro, como o Carlos comentou anteriormente, a gente dividiu o banco de dados em parte para teste e parte para treino. Então, primeiro, a gente submeteu a parte de teste, a gente colocou 100 ondas normais no nosso algoritmo do banco de dados normal. Ou seja, a gente sabia que todas essas ondas eram normais. E dessas 100, 88 foram classificadas como normais. Então, depois a gente colocou 100 ondas epiléticas do parte de teste do banco de dados epilético. E a gente sabia também que as 100 eram epiléticas, pois provinham do banco de dados epilético. Dessas 100, 83 ficaram classificadas como epilética. Então, fazendo uma média de 88 e 83, a gente tem 86% de acerto com os dados do banco de dados. Então, posteriormente,
a gente testou com o nosso sistema tudo. Então a gente captou ondas cerebrais e classificou elas. E com todo o nosso sistema de aquisição, captando, colocando para o computador e aplicando o FFT, enfim, analisando a nossa onda, a gente teve uma porcentagem de acerto de 77% final. Ou seja, com o banco de dados, 86%, e com todo o nosso sistema, 77%. Bom, tendo isso em vista, a gente conseguiu desenvolver um sistema que prognostica uma crise epilética, então nosso objetivo foi atingido. E em relação aos nossos resultados, 77% de acerto, ele é um resultado muito significativo ao campo de estudo que aqui é a saúde. A fim de exemplificação, a epilepsia do lobo temporal mesial, a epilepsia mais grave que tem, toda vez que algum paciente é diagnosticado com ela, é feita uma cirurgia invasiva que abre uma parte do encéfalo a fim de retirar a informação genética e ver se o paciente vai ou não corresponder à medicação. Esse procedimento, considerando apenas variáveis clínicas, é realizado mesmo com uma taxa de acerto de 45%. Visto que a nossa taxa de acerto é 77%, então a gente pode classificar o nosso método como bem-sucedido, como sucesso do método desenvolvido, e com isso a gente consegue fornecer ao paciente epilético um convívio muito mais harmônico com o seu déficit. Além disso, a gente tem uma troca de informações muito mais constante entre o usuário e o neurologista, como o João comentou anteriormente. E aqui ainda, como foi comentado lá no início, eu disse a nossa ideia é usar o uso diário, mais ou menos. Então, o neurologista vai ter o acesso a uma onda por dia do seu paciente, juntamente com a sua devida classificação, o que é muito bom para ele ter o controle do seu paciente. E, além disso, uma vez que todas as ondas são salvas no Google Drive, a gente está, querendo ou não, criando um novo banco de dados. E uma vez que as ondas estão salvas já com sua respectiva classificação, a gente pode usar todas elas para um futuro novo teste, novo treino do algoritmo, e então aumentar sua eficácia cada vez mais, de modo com que ele melhore cada vez mais essa porcentagem e suba esse 77% também. Bom, aqui encontro as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.